Tira esse mito da sua cabeça caso você tenha. Caso você seja um palestrante que está esperando o mercado presencial voltar para focar. Caso você seja alguém que quer ser um palestrante, mas está esperando o mercado presencial voltar porque acha que o mercado online não está gerando resultado. Está gerando muito resultado. Palestras deixaram de ser festividade e passaram a ser necessidade na pandemia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Mente do Cliente de Palestras. Aqui a gente troca ideia sobre como fazer renda extra falando o que você ama. Você ama falar alguma coisa? Você tem um conhecimento que está aqui, explodindo para sair, você gosta muito disso? Você está no lugar exato. Aqui a gente vai te ajudar a entender como faturar aquela graninha extra, aquela coisa boa no final do mês, somente falando. Quer aprender? Então, segue aí a nossa página e assiste o nosso episódio de hoje e também dá uma olhadinha nas nossas redes sociais e assistam os episódios anteriores. Eu garanto que isso vai acontecer com você. Eu sou o Lucas Vieira, gerente de marketing da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. E eu sou o Lucas Lopes, cofundador da Motivação Palestras. Estamos aqui para compartilhar com você como faturar renda extras falando sobre o que você ama. Então você ama falar sobre algum assunto, como o DJ falou? Se sim, cola aqui, porque a gente ajuda a entender como fazer isso. Para de palestrar de graça. Para de palestrar de graça. Já chega de gastar sola de sapato. Já chega de gastar gasolina. Já chega de perder a oportunidade de faturar dinheiro fazendo o que você ama fazer. Aliás, falando sobre o que você ama falar. Vem com a gente. Vamos lá, para começar então, começar com chave de ouro antes de eu dar boa noite para todo mundo que está aqui no Instagram e está aqui no canal do YouTube assistindo. A gente vai começar com aquela reflexão marota que faz o nosso assunto ficar interessante. Não, DJ, tem que começar com outra coisa. Com outra coisa? Tem que começar pedindo para quem está aí assistindo ao vivo, quem vai assistir gravado depois, deixar o like. Deixa o like de vocês aí, porque caso vocês entrem aqui e saiam fora, pode ir embora, não tem problema vocês irem embora, não tem problema vocês deixar a metade. Quem vai perder o conhecimento é vocês, mas não tem problema. Mas mesmo que você vai embora, deixa o like aí, pô. Deixa um like, deixa um joinha, clica no botão, porque não faz mal para ninguém. E o meu conselho, assiste até o final. Assiste até o final, porque o conteúdo que o DJ preparou aqui pra gente debater tá, top! Então não deixa de deixar o like de vocês, se inscreve aí caso você ainda não foi inscrito nas páginas e assiste aí porque hoje vai ser da hora. E compartilha aí no direct, manda pro pessoal que você acredita que também compartilha dos mesmos ideais que você, porque hoje, se essa pessoa compartilha do mesmo ideal que você, essa aula de hoje não é uma live, é uma aula, vai ser exatamente para essa pessoa e para você também. Certo? Podemos então iniciar? Vamos iniciar? Bora! Manda a reflexão do dia. Algumas coisas na vida é interessante repetir. Assim como o segundo beijo da mulher amada, também um filme que você gostou, que marcou você, e também um livro. E existem livros que você precisa ler ele 1, 2 e 3 vezes. Dependendo da fase da vida que você está, a percepção é totalmente diferente. Que livro eu estou falando? O Pequeno Príncipe é um livro que você precisa ler em 3 fases da sua vida. Isso eu aprendi não só com uma pessoa falando, várias pessoas me disseram, pessoas de renome, pessoas que realmente têm o QI assim nas nuvens. Olha só, você precisa ler Pequeno Príncipe quando é criança, precisa ler Pequeno Príncipe quando é adolescente e precisa ler Pequeno Príncipe quando é adulto. Por quê? A frase principal do Pequeno Príncipe que todo mundo sabe é aquela: você é inteiramente responsável por tudo aquilo que cativas. Palestrante, o que você está cativando hoje? Você não vai responder para mim, você não vai colocar nos comentários. O que você cativa hoje? Você tem que pensar, passado é referência, não é direção. Você precisa estar focado no presente e no futuro, mas tendo o passado como referência. O objetivo é caminhar. Independente das críticas construtíveis ou destrutíveis, o objetivo é caminhar. E isso você precisa fazer. Você é responsável por tudo aquilo que cativa. Se você cativa o desejo de caminhar, você vai caminhar, independente de qualquer coisa. Agora, o mais importante é, você talvez
pode não ser responsável pelo momento em que você está. Você pode não ser. Mas você é inteiramente responsável por um momento onde você quer estar. E isso é uma prática daquilo que você cativa. Se você é um cara esforçado que vem aqui toda quinta, assiste o nosso conteúdo, mesmo sabendo que a gente é jovem, que a gente inconscientemente pode não ter bagagem, não sei o que, mas você está aqui, você está absorvendo o conteúdo, isso com certeza vai te ajudar. Isso é o que você está cativando, é o futuro que você quer para você. E é totalmente responsabilidade sua estar lá. Então, palestrante, aproveite fielmente tudo que a gente vai falar e seja responsável. Não culpe outras pessoas, não culpe o sistema, não culpe a atualidade, não culpe crise. Seja responsável pelo que você cativa. Certo? Top! Você é totalmente responsável por tudo aquilo que cativas. E um complemento que eu quero dar a essa frase aí do livro do Primeiro Príncipe, dizendo em relação ao mercado de palestras, eu poderia dizer que você, palestrante, é responsável por tudo aquilo que tu não cativas. Também é responsável por tudo aquilo que tu não cativas. Vamos deixar um pouco mais personalizado aqui para o mercado de palestras? Você é totalmente responsável por todos os clientes que você não cativa, ou seja, todos os clientes que você não desperta interesse. Toda vez que você não consegue despertar interesse de um possível contratante, a responsabilidade foi totalmente sua. E aí não adianta responsabilizar outros fatores. Não adianta responsabilizar suas redes sociais, não adianta responsabilizar, a sua palestra, a qualidade da sua palestra, não adianta responsabilizar o seu impacto no mercado de palestras. O responsável é você pela construção daquela comunicação ou pela não construção daquela comunicação que você acabou levando até o seu possível contratante. Então, você é responsável por tudo aquilo que cativas e você também é responsável por tudo aquilo que todos aqueles que você não consegue cativar. Essa frase eu acho que se encaixa melhor ainda dentro do contexto que a gente sempre traz aqui nas nossas aulas. É isso aí. E hoje eu não esqueci de falar o tema, foi proposital, tá? O tema de hoje é como realizar palestras em grandes empresas. Para começar, eu quis deixar o tema para falar justamente agora, porque para você realizar palestras, você precisa cativar pessoas. É o primeiro ponto. Você precisa cativar. E o Lucas vai falar para a gente como fazer isso e vai explicar como chegar nessas grandes empresas. Quais são as peças-chave dessas empresas? Qual é o cara que é responsável por assinar aquele contrato que diz, olha, eu quero esse palestrante aqui. Quem é essa peça-chave? Então, você precisa entender como chegar até essa pessoa. Onde está essa pessoa? Quem é essa pessoa? Se você não tem ciência disso, você vai aprender hoje e vai saber o que fazer para chegar nessas pessoas. Lucas, vamos começar aqui falando um pouco sobre as grandes empresas. Quanto essas empresas estão dispostas a pagar? Que tipo de palestrante ela busca? Porque nem sempre elas contratam palestrantes famosos, né? Exatamente. É o seguinte, vamos lá, vou falar. Eu estou tentando pensar aqui com a cabeça de um palestrante que ele está com a cabeça de alguém que nem é um palestrante ainda, tá? Então, começando lá da ponta do iceberg, um palestrante que um cara que ele vislumbra ser um palestrante, ele ama falar sobre um assunto, quando ele fala sobre aquele assunto, as pessoas ficam vidradas nele, as pessoas gostam de ouvir o que ele está falando, as pessoas elogiam ele, as pessoas perguntam por que ele ainda não é um palestrante. Eu vou falar do ponto de vista desse cara. O que você precisa fazer para pelo menos faturar uma renda extra falando sobre isso que te encanta? Falando sobre isso que faz o seu coração vibrar. Você precisa entender quem está disposto a pagar por isso, pagar para te ouvir falar. Palestra é isso, né, DJ? É alguém contratar você para te ouvir. Alguém contratar para te ouvir. Então, isso é até meio maluco. Alguém paga milhares de dezenas de reais, às vezes, simplesmente para ouvir uma pessoa falar. E aí alguns podem até chegar e questionar. Não é só para ouvir a pessoa falar, é para conhecer ela também. Mas a gente, no mercado de palestras, acaba derrubando essa justificativa, porque não tem como conhecer online. Você, no máximo, vai conseguir bater um papo, mas não dá para conhecer a pessoa. Você está literalmente só pagando
para ouvir aquela pessoa. Só que, para alguém chegar ao ponto de pagar para ouvir o que você tem a dizer, tem algumas coisas que são necessárias. Primeira coisa, você precisa falar sobre algo que interessa esses possíveis pagantes. Então, você fala sobre algo que você ama falar sobre algum assunto? Perfeito. Só que, será que o que você ama falar, esse assunto que você ama falar, é um assunto do interesse das pessoas que estão dispostas a pagar para ouvir aquilo? Não adianta você ser um super especialista em gatos, sendo que gatos não é algo do interesse das empresas privadas, por exemplo. Então é necessário entender o que interessa, o que cativa esses tipos de contratantes para que você consiga alinhar a sua comunicação, construir a sua comunicação para que ela seja capaz de cativar essas pessoas que estão dispostas e querendo contratar alguém que fale sobre esses assuntos. Então, primeiro é necessário entender o que os contratantes de palestras procuram. Depois é necessário entender quais são os tipos de contratantes de palestras que você quer focar. Porque a gente tem diferentes tipos de contratantes de palestras que se interessam por diferentes temas. Quando você foca em um, você está alinhando sua comunicação para falar sobre um grupo de temas específico que cativa esse tipo de contratante em particular. E você, fazendo isso, aumenta as suas chances de cativar esse cara. A partir do momento que você aumenta as suas chances de cativar esse cara, sua comunicação está redondinha, comunicando para esse cara, cativando, interessando esse cara, você aumenta as suas chances de fechar negócios com esse cara, de receber para ser ouvido, receber para falar aquilo que você ama falar. Então, é óbvio que não tem um beabá que eu vou te passar aqui, uma receita de bolo, coloca o ovo, açúcar, fermento e você vai conseguir fazer dar certo, porque é um conjunto de elementos que você precisa colocar em prática. Silvio está de prova. Ele é aluno do MBA do palestrante e ele sabe a quantidade de coisas que é necessário colocar em prática antes mesmo de entrar em contato com um contratante. Conjunto de coisas que o palestrante precisa construir na comunicação dele para ter a chance, para aumentar as chances de cativar os contratantes. Então não tem um beabá, uma receita do bolo que é prática para você fazer acontecer, mas é necessário que você entenda o básico, que é falar sobre o que interessa, o tipo de contratante certo que paga para te ouvir. Eu acho que esse já é um bom pontapé inicial, hein, Didi? Sem dúvida, sem dúvida. Tudo que você falou não só faz sentido, como o palestrante tem que ter uma mente de bruxa. A bruxa é aquela que vai colocando lá ingrediente por ingrediente no caldeirão até formar, fazer aquela fórmula mágica. A fórmula mágica, ela existe sim, tá aqui. Só que você tem que misturar os ingredientes certinho, na quantidade exata, e aí não tem jeito, né, Lu? Exatamente. O DJ, ele traz essas comparações que são engraçadas demais. Mas é tipo isso. Você tem que colocar ali no caldeirão cada ingrediente. Tem lá o episódio do Chaves, que ele entra na casa da bruxa do 71, ela tá lá colocando o pelo do gato, tá colocando os encantamentos lá para conquistar a madruguinha, né? O palestrante precisa fazer a mesma coisa, precisa colocar alguns ingredientes ali no caldeirão para que ele consiga aumentar as chances em relação à concorrência dele de encantar, de cativar, de interessar um possível contratante. Não tem jeito. É isso mesmo. Então, você sabiamente deu um bom pontapé inicial, e se você, palestrante, tiver alguma dúvida sobre isso que a gente está discutindo, pode deixar aí nos comentários, que a gente, conforme vai entrando dentro do conteúdo, a gente vai lendo e vai respondendo de acordo com o tempo do conteúdo, tá certo? Agora é o seguinte, a gente falou das empresas, né? A gente começou a falar das grandes empresas e tal. Olha só, a gente já falou diversas vezes aqui que uma empresa, ela paga em média 20 mil por um palestrante. Não é nem por uma palestra, é por um palestrante. Claro que ela se apaixona pelo palestrante através da palestra. Isso é inegável. Mas ela está disposta a investir 20 mil reais em uma palestra. Se ela está disposta a investir tudo isso em uma palestra, como ela define qual palestrante ela quer levar quando não é um palestrante famoso? E isso o Lucas vai responder aqui, porque a gente trabalha numa agência. É o nosso dever indicar para o nosso cliente o palestrante, independente de ser famoso ou não, o palestrante que melhor se qualifica para aquela necessidade específica daquele cliente. Não é isso, Lucas? E as empresas, elas abraçam a nossa dica, porque nós somos especialistas. A gente consegue identificar, às vezes, problemas que ela não identifica.
e numa conversa ela acaba entendendo qual é a real necessidade dela e muitas vezes aceita a indicação do palestrante, né? Isso mesmo. Bom, vamos lá. Não é necessário ser um palestrante famoso para fechar palestras. Isso é fato. A gente fala isso porque a gente sabe, tá? Não é porque a gente acha, não. A gente está aqui todos os dias fechando palestrantes para clientes nossos, para empresas privadas. Então, eu posso bater o martelo. Depois que você continuar seu raciocínio aí, você pode falar aqui, dar o exemplo do Chicão. Chicão que foi aluno do MBA e ele substituiu o Cortella num super evento internacional por indicação nossa. E não é conhecido, não é um palestrante conhecido. Depois você dá esse exemplo que eu acho que vai casar bem. Demorou, vou dar sim. Vamos lá. Então, partindo da ideia que nem todo palestrante, o palestrante não precisa ser um palestrante famoso para fechar palestras. Por quê? Primeira coisa, nós temos dados que comprovam isso. As empresas pagam em média R$20 mil por um palestrante. Só que temos vários clientes que contratam o Bernardinho. A palestra dele custa R$60 mil. Como existem muitas contratações acima de R$20 mil e a média é 20 mil em vez de 30, 40, 50, 60, porque além de contratar esses palestrantes mais caros, e só para você ter ideia, um palestrante popular sempre vai custar mais do que R$20 mil, as empresas também estão contratando os palestrantes mais baratos, palestrantes que custam menos de R$20 mil. E é por isso que a média acaba sendo puxada um pouco mais para baixo. Por isso que a média de contratação de palestras no mercado é de R$20 mil, porque os palestrantes que não são famosos também são contratados, palestrantes mais baratos, né? E como despertar interesse das empresas, mesmo sem ser um palestrante famoso? É necessário que você consiga se encaixar no que essas empresas estão procurando, se encaixar naquilo que aquela empresa, nos preconceitos positivos daquela empresa. E eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Quando eu indico um palestrante para um cliente meu, eu mando tipo umas 6 indicações. Esse cara, ele dificilmente vai abrir o orçamento de cada um daqueles palestrantes que eu mandei, ler aquele texto de 2 páginas com a história de cada um daqueles 6 palestrantes. Ele não vai fazer isso. O que ele vai fazer? Ele vai dar uma batida de olho rápido naquilo. Ele vai olhar um vídeo rapidinho na internet do palestrante que ele mais gostou. Ele vai julgar o palestrante, e por isso que eu falei os preconceitos do cliente, ele vai julgar o palestrante pela foto do palestrante que está lá no orçamento que eu mandei para ele. Ele vai tirar conclusões para tomar decisões rápidas e, a partir dessas decisões, escolher quais são os caras que ele mais gostou. Então, a gente nem está falando de palestra aqui ainda e um monte de palestrante já foi cortado da escolha, sem nem mesmo ter oportunidade de mostrar a qualidade da palestra dele. É por isso que eu sempre digo que a qualidade da sua palestra não tem nada a ver com a quantidade de palestras que você fecha. Às vezes você acha que a sua palestra é melhor do que a de muito palestrante famoso, e aí que está o problema. A palestra não é o que é necessário para você fechar mais palestras. A qualidade da palestra não está diretamente ligada à quantidade de palestras que você vai conseguir fechar ou não. O que está diretamente ligado com a quantidade de palestras que você vai conseguir fechar ou não é o quanto você consegue despertar interesse naqueles possíveis contratantes. E é por isso que os palestrantes que não são famosos também conseguem fechar palestras, porque eles conseguem alinhar características que despertam o interesse do gerente de RH, do gerente de marketing. Então, uma foto que é totalmente diferente das fotos que os outros palestrantes costumam tirar, uma mini bio, uma apresentação um pouco mais resumida do que a maioria dos palestrantes mandam, um relacionamento que ele acaba gerando com aquele contratante, que vai aprofundando o interesse daquele contratante em quem é esse cara. Você não deve sair vendendo a sua palestra para quem ainda não te conhece, porque dificilmente alguém que ainda não te conhece vai te comprar. A gente nunca compra coisas que a gente não conhece, que a gente não pesquisou, que a gente nem sabe de onde esses produtos vêm. Você acha que uma empresa vai pagar dezenas de milhares de reais para te ouvir por 1h30, sendo que ela nem te conhece ainda? Então é necessário criar um relacionamento com aqueles possíveis clientes para que você depois tenha a oportunidade de ser contratado por aquele cara. Então tem um conjunto de características que são necessárias para que você desperte interesse de um possível contratante e seja cogitado para ser levado para dentro daquela empresa. A sua palestra é uma coisa que vai ser discutida lá na frente, vai ser brifada lá na frente, mas o que vai interessar esse cara
é se você fala sobre o tema que ele precisa, se você parece ser bom, não adianta você ser bom, você tem que parecer bom, e se você está ali criando um relacionamento com esse cara. Caso você não tenha sido indicado por uma agência, como é o caso dos palestrantes aqui que a gente indica, se você criou um relacionamento com essa pessoa, se essa pessoa te conhece, se você entrou em contato com ele já tentando vender, é improvável que ele te compre. Deu para pegar, DJ? Sem dúvida. Assina embaixo em tudo que você falou aí. E talvez seja esse o problema dos palestrantes atuais, né? Eles acharem que não tem espaço porque as pessoas só querem contratar famosinho. E isso Exatamente. Isso é um mito. Então, baita de um mito. Abomine esse tipo de frase se vier à sua cabeça, porque isso não acontece. Alguns mitos, DJ. Já que você falou em mito, alguns mitos do mercado de palestras. As empresas só contratam palestrantes famosos. Eu preciso ter uma palestra boa para conseguir vender minhas palestras. Eu preciso ser popular nas redes sociais para vender minhas palestras. O coronavírus está impactando muito o mercado de palestras. As empresas não querem contratar mais porque elas estão guardando dinheiro por causa da crise. Exatamente. Esse ano está sendo um ano de melhor faturamento da Motivação Palestras. A gente está conseguindo bater todos os anos passados nesse ano aqui, um ano de coronavírus. Um ano de palestras online. Como eu sempre falo aqui, eu já repeti isso em outras aulas nossas. Na pandemia, as palestras deixaram de ser festividade e passaram a ser necessidade. Hoje a empresa, o Nando, seu filho deve jogar, DJ, um jogo chamado Free Fire. Então, famoso, quem não sabe o que é Free Fire? Hoje, a empresa, eu esqueci o nome da empresa, mas a empresa que é dona do Free Fire aqui no Brasil, entrou em contato com a gente justamente para pedir um dos temas que estão sendo mais procurados nessa pandemia, a saúde mental. A saúde mental das pessoas que estão isoladas em casa e estão sendo cobradas tanto quanto eram cobradas quando estavam no escritório. A saúde mental dessas pessoas que estão trabalhando hard work, mas na verdade precisariam entender como trabalhar de uma forma smart work, entendeu? Então, saúde mental, inteligência emocional na pandemia tornou as palestras online, algo essencial, algo necessário, e não só algo festivo como era antes da pandemia. Tira esse mito da sua cabeça caso você tenha. Caso você seja um palestrante que está esperando o mercado presencial voltar para focar. Caso você seja alguém que quer ser um palestrante, mas está esperando o mercado presencial voltar porque acha que o mercado online não está gerando resultado. Está gerando muito resultado. Palestras deixaram de ser festividade e passaram a ser necessidade na pandemia. Agora, imagine você ter a responsabilidade de subir num palco e superar as expectativas substituindo o Cortella. Imagine você fazer isso. Imagina. Eu não estou falando isso porque isso nunca aconteceu. Eu estou falando isso porque o Lucas vai te contar agora o que aconteceu. Ele indicou um palestrante que não é famoso, tá? Que cobrava menos de 10 mil, Lucas, por uma palestra. Exatamente. E teve a missão de substituir o Cortella num evento internacional, não que aconteceu fora do Brasil. Aconteceu aqui no Brasil, mas tinha várias nacionalidades dentro do evento. Acho que o seu vídeo aqui travou, hein, DJ? Enquanto você vai voltando aqui no YouTube, eu vou contando essa história aí que você puxou. Bom, então, qual é a história do palestrante que substituiu o Cortella? Professor Francisco Almeida, vou contar para vocês. Certa vez eu estava atendendo uma empresa da Paraíba, era uma empresa lá do Nordeste, e essa empresa ia fazer a convenção das indústrias de energia elétrica. Tinha pessoas do mundo inteiro, tinha pessoas do Japão, tinham americanos, tinham pessoas da Europa, tinha empresas do mundo inteiro lá. E eles contrataram o Cortella. Só que há alguns anos atrás, eu não sei se você se lembra, o Cortella ele teve um acidente e machucou o joelho dele. Ele machucou o joelho dele e cancelou um monte de palestras que ele tinha agendado porque ele precisou fazer uma cirurgia no joelho. Depois ele voltou, né? Fez até algumas palestras de muleta, perna imobilizada, mas no tempo que ele estava machucado, estava se recuperando da cirurgia, estava na cirurgia, ele cancelou as palestras, não tinha como. E nós fomos um dos clientes impactados
por esse problema do Cortella. E a gente precisou levar a notícia para o nosso cliente. O Cortella se machucou, não vai conseguir fazer a palestra, né? Então, muito em cima da hora, eu acho que faltavam 2 semanas para o evento acontecer, a gente precisou indicar um novo palestrante para esse evento. Imagina indicar alguém para substituir o Cortella. Essa foi uma missão difícil, mas não foi difícil simplesmente pela necessidade de indicar. Eu tenho aqui várias indicações no Pente que talvez a palestra seja até melhor do que a do Cortella. A grande dificuldade foi em superar as expectativas do meu cliente em relação ao que ele estava esperando. Ele estava esperando o Cortella, o queridinho do mercado de palestras no Brasil, o cara mais procurado, o palestrante mais procurado do Brasil. Literalmente, tá? Não estou colocando título aqui não, qualquer título aqui não, literalmente. Todo dia tem várias procuras pelo Cortella aqui pra gente. Então, a minha missão era substituir esse cara e, ao mesmo tempo, manter a experiência, a satisfação do meu cliente em relação à contratação do palestrante. E eu indiquei várias opções de palestrantes. Uma delas foi a do professor Francisco Almeida, um cara que eu conheço, um cara que eu tinha certeza que ia superar as expectativas desse meu cliente. Porém, eu precisava convencer o cliente de que ele era capaz de fazer isso. E esse convencimento, ele poderia ter acontecido de muitas formas. É por isso que eu falo que o cliente, ele vai te julgar. Não tem jeito. Se você quer ser um palestrante, se você já é um palestrante, você precisa entender isso. Você vai sofrer julgamentos dos clientes. E se você sabe disso, você pode manipular esses julgamentos que o cliente vai ter em relação a você. Como assim, Lucas, manipular? Você pode construir o pensamento que o cara vai pensar em relação a você. Se você tiver com uma cara lá de desanimado, o cara vai pensar o quê de você? Se você tiver com uma cara de animado, super empolgado, energizado, o que o cara vai pensar de você? Não são duas coisas totalmente diferentes? Então, só de se portar de duas formas diferentes, você está literalmente manipulando o que esse cara vai achar de você, os pré-julgamentos, as primeiras impressões que ele vai ter em relação a você. Então, só de manipular essas suas duas formas de estar, você já está manipulando o que o seu cliente, o que o seu possível cliente vai pensar sobre você. Então, palestrante, eu poderia cativar o meu cliente, eu poderia convencer o meu cliente mandando uma apresentação que transpirasse a essência do Francisco. No caso, como não tinha esse material, eu coloquei o meu cliente e o Francisco numa reunião para os dois se conversarem. E ali na conversa já era. O Francisco convenceu, o Francisco cativou esse cara. O grande problema é que você, que está aí me assistindo agora, na maioria esmagadora das vezes, não vai ter essa oportunidade. Não vai ter uma agência que te coloque em contato direto com os clientes, porque as agências também fazem pré-julgamentos. Talvez você já tenha entrado em contato com uma agência e não teve retorno, ou aquela agência te cobrou para colocar no site delas, ou aquela agência até te colocou no site dela, mas mesmo assim você não conseguiu gerar resultado nenhum. Então, 99,9% dos palestrantes não vão ter essa oportunidade que o Francisco teve. É por isso que você é responsável pelas pessoas que você cativa. Você é responsável por criar as coisas que vão cativar pessoas. E você também é responsável caso você não crie as primeiras impressões que vão cativar as pessoas. Então, é necessário que você construa aquela comunicação que vai aumentar as chances de você cativar as pessoas, assim como aquela reunião que eu fiz entre o Francisco e esse meu cliente, cativou o meu cliente. Francisco foi lá para o Nordeste, deu a palestra no lugar do Cortella, fez japonês que estava lá ouvindo a palestra por tradução simultânea chorar. Olha que maluco. Talvez o Cortella não teria conseguido fazer isso. O Francisco conseguiu fazer isso. Eu proporcionei uma experiência incrível para o meu cliente. O Francisco proporcionou uma experiência incrível naquela palestra para o meu cliente e para os telespectadores não, porque eu não estava assistindo na televisão, né? Os espectadores daquela plateia, daquela palestra, e a palestra, o evento foi um sucesso. Então, é necessário, é indispensável que você aprenda a arte, a habilidade de manipular a primeira impressão que um possível contratante vai ter em relação a você. A palavra é essa, DJ. Pode ser que alguém pegue a live aqui na metade e fale, caraca, esse maluco tá doido, ele quer manipular as pessoas. Mas é isso.
Essa é a palavra certa. E quem entendeu aqui o que eu quis dizer sabe que você não está manipulando para uma maldade, você está manipulando para aumentar suas chances de gerar o resultado que vai transformar a vida daquelas pessoas, que vai aumentar a produtividade daquela empresa. Então, no final das contas, você está ajudando aquela empresa, está ajudando aquelas pessoas. E aí é que você vê a mentalidade do palestrante. Olha o que o Silvio colocou ali no YouTube. Aí entram as redes sociais. É exatamente. Aí também entram as redes sociais. Aí também, isso mesmo. É exatamente isso. Então, você entende, você começa a ligar os pontos. É uma rede. Você vai com as malhas e de repente você liga todos os pontos e ela fica estável. Ela vira um tecido. Então, é exatamente isso. Você não precisa ser famoso para ganhar dinheiro falando que ama. E para empresas que pagam bem por isso. Então, esquece essa coisa de que só palestrante famoso tem lugar no mercado. É mentira. Se todo mundo fosse pensar assim, nós não teríamos mais de 1.000 palestrantes cadastrados na Motivação Palestra. Exatamente. Só teria os famosos. Então, esquece tudo isso. Lembra aquela coisa de que o passado é referência. O passado é referência e não direção. Então, todos esses argumentos que a gente falou aqui são coisas do passado. Esquece isso, né? Caminha sempre e vai embora. Agora, Lucas, como o palestrante faz para chegar até esse cliente? Como é que ele encontra esse cara? Bom, primeira coisa, você precisa saber quem você está procurando. Não dá para conseguir encontrar alguém que você não sabe quem é, né, DJ? Então, você primeiro precisa saber quem você está procurando. Depois de saber quem você está procurando, aí sim você pode começar a tentar desvendar quem é esse cara. Então, vamos lá. Deixa eu explicar melhor isso. Primeiro, você precisa entender quem é o seu tipo de cliente ideal. A partir do momento que você entende quem é o seu tipo de cliente ideal, você começa a procurar ele. Então, por exemplo, a gente tem aqui os 7 tipos de contratantes de palestras. Vamos supor que você escolhe as empresas privadas, que é o que a gente sempre indica que os palestrantes foquem, nas empresas privadas. A partir do momento que você identifica as empresas privadas como seu tipo de cliente ideal, você vai começar a se comunicar para empresas privadas. Você vai começar a se comunicar para atrair esse tipo de cliente. Você vai começar a prospectar esse tipo de cliente. E não um Sebrae, uma prefeitura, uma universidade, uma escola. Então, aqui você já tira metade da confusão que você poderia gerar na sua carreira como palestrante. Aqui você já tira metade da confusão que você pode gerar para que você consiga faturar renda extra com palestras, renda extra falando sobre o que você ama. Depois que você identifica quem é o seu tipo de cliente ideal, quem você quer focar, aí você começa a procurar a possibilidade de conseguir o contato dessas pessoas. Então, tem várias formas de conseguir esses contatos. Inclusive, a gente fez uma aula falando sobre isso, acho que na semana passada, né, DJ? Na semana passada, isso mesmo. Como conseguir o contato de empresas privadas. Eu não vou repetir tudo que eu falei lá. Se você não assistiu essa aula, dá uma forçada lá no YouTube, procura acho que no YouTube, dependendo de quando você está assistindo essa nossa aula aqui, talvez não esteja disponível. Mas lá no meu Instagram, @ficadicapalestrante, tem lá a gravação da aula completa no IGTV. Lá a gente fala as 3 formas de como você conseguir o contato de gerentes de RH, de contratantes de palestras, tá? Então, a partir do momento que você entende quem é o contratante ideal e você acessa essas 3 formas, você começa a conseguir o contato desses caras. Conseguir o contato dele, ainda não está certo de que você vai conseguir fechar a palestra. Antes de entrar em contato com esses caras aqui, você precisa ter construído a sua comunicação para que ela seja eficiente em interessar, em cativar esses caras que você vai se comunicar, para que ela seja eficiente em manipular a forma como esses caras vão pensar a respeito de você. As primeiras impressões que esses caras vão ter sobre você. Construiu isso? Aí sim você está habilitado a entrar em contato com eles. Porque aí sim você vai ter muito mais chances do que um palestrante comum de entrar em contato com eles. Sabe como um palestrante comum entra em contato com uma empresa? Como um palestrante comum, um palestrante baseado, um palestrante que todo dia entra em contato com o gerente de RH e aquele cara já está cansado de receber e-mail desse tipo. Sabe como ele entra em contato com as empresas? Dá uma olhada nos meus stories. Se você está assistindo ao vivo, vai lá nos meus stories do Instagram depois dessa aula, porque hoje eu gravei para vocês um e-mail que eu recebi aqui de um palestrante que queria entrar na minha agência. Todos os palestrantes comuns,
escrevem e-mails iguais. E esse palestrante, a palestra, veja bem, eu não estou falando que a palestra dele é comum, não estou menosprezando a palestra dele, eu estou criticando a comunicação dele. A comunicação dele está tornando ele um palestrante comum. Está diminuindo as chances dele de ter resultado comigo e eu aposto que está diminuindo os resultados dele com possíveis contratantes, que ele também está entrando em contato com aquele mesmo tipo de comunicação. Que tipo de comunicação? Vai lá nos meus stories depois e dá uma olhada. Eu gravei e coloquei lá nos stories a forma como você não deve se comunicar com as empresas privadas, com agências de palestrantes, porque você vai ser visto como mais um palestrante. É muito importante que você entenda como construir, como manipular essa comunicação para gerar as primeiras impressões que você quer que sejam geradas nos seus possíveis contratantes de palestras. Isso mesmo. A ideia é que o palestrante não tenha a mentalidade de criança, a mentalidade infantil de que o Lucas falou uma coisa ali e tal, e isso acontece comigo, eu não quero mais ouvir. Sabe aquela criança birrenta que você briga com ela e aí ela emburra assim e sai e fala que não vai fazer mais e não sei o que? Não. Lembra que eu falei no comecinho da live que o objetivo é caminhar sempre, independente de ser crítica ou de ser elogio. Independente dessas duas coisas, você precisa encarar como aprendizado e caminhar. O Lucas fez isso. Isso é uma dificuldade gigantesca, viu? Uma das maiores barreiras, uma das maiores dificuldades que eu enxergo em palestrantes, principalmente, eu posso falar isso de boca cheia, principalmente nos palestrantes menos conhecidos, porque eu não vejo essa mesma dificuldade, essa mesma barreira nos palestrantes mais conhecidos que eu converso, é a prepotência de acreditar que eles já são experientes no mercado e eles já sabem de tudo que é necessário saber. Caraca, como isso atrapalha os palestrantes que são menos populares. Ele achar que não preciso, a minha palestra já é boa o suficiente. Já fiz aquele curso de palestrante e acredito que não tenho mais nada para aprender. E esse cara acaba se limitando em aprender coisas que vão levar ele para um próximo nível. Porque o que a gente compartilha aqui não é sobre a palestra, é sobre como vender, como interessar o cliente, como ganhar um espaço mental aqui na cabeça do contratante. E eu vejo que muitos palestrantes estão nem aí para isso e talvez seja por isso que eles estão no patamar que eles estão colhendo os resultados que eles estão colhendo no mercado de palestras. Por isso que nenhum cliente meu nunca entrou em contato comigo pedindo pelo nome dele. Uma coisa que eu vejo muito forte nos palestrantes mais famosos é a humildade deles em chegar em mim e falar: Lucas, o que você acha? Olha só, um cara famoso, um cara que é procurado pelos meus clientes, chegar e falar: Lucas, o que você acha? Caraca, meu! E o cara que não é famoso, o cara que não é procurado, o cara que não é popular, chega e fala: não é assim. Eu tô fazendo uma live aqui, o cara coloca no comentário: não, é óbvio que não é assim. Não é assim. Ele coloca um comentário lá e depois escreve embaixo. Depois de eu falar: não, você tá errado. Ele fala: não, é assim sim. Tá bom. Então continua fazendo dessa forma. Sou eu que estou falando, e é regra e acabou. Exatamente. Então, essa coisa autoritária tem um desgaste muito grande entre palestrante e cliente, palestrante, palestrante e agência e vice-versa. Então, você precisa também eliminar essa característica infantil. Eu não estou dizendo que o palestrante é infantil, é longe de mim, não é isso. Mas são características que você vai cativando. E como a gente disse, que é a frase oficial dessa aula de hoje, você é responsável por aquilo que cativa. Se você cativa todo dia, rega um pouquinho essa coisa de que você é egocentrista, como é que ele tem aquele desenho animado que ela fala, vida, dor, não é? Ó céus, ó vida. Então, se você só cativa isso todo dia, você só vai ter isso todo dia. E aí cai a sua habilidade de aprender, cai ainda mais a sua habilidade de ensinar, e ainda a sua habilidade de gerar interesse em outra pessoa cai, porque é fácil. Aí é realmente aquele negócio de um santo não bateu, esquece. Então você precisa não ter essa mentalidade de criança birrenta. Então você tem que encarar, imagina que você poderia ser esse palestrante que enviou o e-mail para o Lucas. Imagina se o Lucas pega o seu e-mail, mesmo que ele não mostre o seu nome, e pega o seu e-mail e posta lá nos stories, fazendo uma crítica
construtiva. E Como aí, você ia se sentir? como você se sentiria? Porque essa crítica, ela tem que ser recebida por você como construtiva. Se você recebe isso como destrutivo, aí você sim está se igualando àquela criança birrenta que eu acabei de dizer. Ah, o Lucas é isso, o Lucas é aquilo, ele me expôs. Não, não te expôs, ele não falou teu nome. Ele só usou o teu exemplo para te ensinar e também dar a oportunidade de outras pessoas aprenderem através do seu exemplo. E isso sim é que ter uma mentalidade abundante, uma mentalidade de palestrante de sucesso. E ponto. Boa, DJ. É isso. Certo? Então, gente, a gente está chegando aqui ao final dessa aula. Eu espero que vocês tenham realmente entendido como faz para palestrar em grandes empresas, como encontrar essas grandes empresas. E se você acompanhou a nossa linha de raciocínio, com certeza você está dentro desses palestrantes que vão ter um sucesso grandioso. O Silvio colocou assim, essa parte da live pegou a minha noite, amigos. Pagou a minha noite. Cara, obrigado. Valeu, Silvio. A gente que agradece aí. Você que faz a gente ter ânimo. Você que está assistindo, Silvio. O pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube aqui, pelo Instagram, que faz a gente comentando. Às vezes aparecem os fantasminhas aí, DJ, que aparece aqui. A gente consegue ver o número de pessoas que tá online, né? Os fantasminhas aqui comenta aí, fantasminha. Você dá um ânimo pra gente estar aqui falando também, passando conhecimento para vocês. É a sua chance de aprender. Então, obrigado mais uma vez, Silvio. Agradeço imensamente por você estar aí fiel toda quinta com a gente. E Lucas, cara, foi demais hoje, hein? Você valeu, DJ. Aí que eu que não sou palestrante, cheguei a me arrepiar. Então, da hora. Obrigado aí. Valeu, galera. Espero que a gente tenha cumprido o papel de hoje. E você sabe que aqui a gente discute coisas e assuntos que vão te ajudar a ganhar aquela bufunfa, aquela coisa boa, somente falando o que você ama. Você ama falar alguma coisa? Então, é a sua oportunidade de ganhar uma renda extra, de elevar o seu patamar para outro lugar, para outro nível e faturar uma boa grana falando para quem realmente quer ouvir. Então, se você se encaixa nesse nível que a gente está falando aqui, de amor incondicional por aquilo que você fala, você está no lugar certo, eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. Eu sou o Lucas Vieira, gerente de marketing da Motivação Palestra. Eu sou o Lucas Lopes, cofundador da Motivação Palestras. Tamo junto. Não esquece de deixar o seu like. A foto pra thumb. Bora! Tira um print aí e marca a gente lá no story. Tira um print aí. Vai. Valeu, gente. Valeu, obrigado. Até mais. Tchau.